Salve galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar de um livro do qual eu gostei muito, foi uma das leituras, para mim, mais interessantes dos últimos tempos e o livro se chama O Mês da Gripe, do autor Valêncio Xavier. Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai adorar, tenho certeza. Bora lá, porque literatura é com Alencar. Antes de começar, vou perguntar se você já é inscrito aqui no canal. Se você tem acompanhado os vídeos, tem aprendido, se os meus vídeos têm te ajudado, então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário. Aqui eu adoro comentários. Na medida do possível, vou respondendo. Sigamos juntos. Vamos começar falando um pouquinho sobre o autor Valêncio Xavier, que nasceu em São Paulo em 1933. Porém, com 21 anos de idade, ele se mudou para Curitiba e aí permaneceu na capital paranaense, onde ele foi jornalista, trabalhou também com roteiro, direção de cinema, atuou em programas de televisão e foi, obviamente, um escritor e premiado, hein? O Mês da Gripe, apesar de ter sido publicado originalmente na década de 1980, em 1999 ganhou uma edição especial da Companhia das Letras, O Mês da Gripe e Outros Livros. A publicação levou o Prêmio Jabuti de Melhor Produção Editorial. Olha que maravilha! Valêncio Xavier faleceu em 2008. Mas de que ano especificamente é o Mês da Gripe? 1981. Olha só a capa, tá aí. E na verdade, quando foi publicada pela primeira vez a obra, foi com o apoio da Fundação Cultural da cidade de Curitiba e faz todo sentido, afinal de contas, estamos falando de um livro bem importante para a história da cidade. E quando se fala em O Mês da Gripe, nós estamos nos referindo a qual gênero? Podemos dizer, sem medo, que se trata de uma ficção histórica contemporânea ou pós-moderna. Isso quer dizer que temos aí elementos ficcionais, imaginários e também dados históricos reais. Esse tipo de narrativa não é nenhuma novidade, é bastante comum. No Brasil, o José de Alencar já fazia isso lá no século XIX, depois no século XX, tantos outros autores adentraram essa mistura de real com imaginário. Estou lembrando aqui do livro Agosto, do Rubem Fonseca. No cinema, isso também é bastante recorrente, não sei se vocês já assistiram, por exemplo, Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino, que se volta para a época da Segunda Guerra Mundial. Agora, quando eu digo que é ficção, a gente pode afunilar um pouquinho mais. Que tipo de ficção? O autor chamou esse livro de novela, que seria uma narrativa intermediária entre o conto e o romance. Aqui no nosso canal, nós já temos vídeos, não sei se você já assistiu, depois dá uma olhadinha lá, são vídeos sobre os gêneros narrativos, conto, crônica, romance, novela. Mais um grande poeta brasileiro chamado Décio Pinhatari, que fez parte da poesia concreta, também temos sobre isso aqui no canal, depois você vai poder assistir. O Décio Pinhatari disse que é um graphic novel, ou seja, um romance gráfico. Afinal de contas, trata-se de uma narrativa que possui as duas linguagens, palavra, imagem. Há até uma curiosidade envolvendo o Décio Pinhatari. Na década de 1990, ele veio para Curitiba para dar aulas num curso de pós-graduação e aí foi a uma livraria e encontrou O Mês da Gripe. Ele ficou tão entusiasmado com o livro que comprou vários e deu um para cada aluno. Não é de se estranhar que o Pinhatari se empolgue com um livro
que mistura linguagens, afinal de contas, a poesia concreta, da qual ele fez parte, que ele ajudou a criar, também tem essa característica. Mas eu queria pensar mais um pouquinho com vocês a respeito da palavra ficção. Ficamos aqui imaginando se é novela, se é graphic novel. Só que existe uma outra nuance que a gente pode associar à ficção quando se fala em O Mês da Gripe, que é a questão da metalinguagem. Alguns estudiosos chamam o livro de metaficção. Metalinguagem, como nós sabemos, é uma das funções da linguagem. Temos uma aula sobre isso. Eita coisa, hein? Nós temos tudo aqui nesse canal, depois você vai poder assistir. Metalinguagem é quando a linguagem se volta para ela mesma. Quando se trata de metalinguagem, a gente pode sempre pensar em bastidores. Estou me recordando aqui de uma questão do Enem de 2020, que era um trecho de um comentário do Manuel Bandeira sobre como ele teve a ideia de fazer o poema mais famoso dele, chamado Vou-me Embora para Pasárgada. Então você ia lendo ali aquele texto, descobrindo de onde veio a ideia, como é que ele conheceu a palavra Pasárgada, como é que o poema surgiu, enfim. Então você está ali acompanhando o making of do poema. Essa questão do Enem, vejam vocês, era exatamente sobre funções da linguagem e a resposta era a letra C, se eu não me engano, ou seja, função metalinguística. Aqui no livro do Valêncio Xavier, nós temos dois fatos históricos que vão caminhando juntos, a gente vai falar sobre isso aqui na nossa aula, que são a gripe espanhola, por isso que é o mês da gripe, e a Primeira Guerra Mundial. O que seria o mais comum num livro como esse? O autor empreendeu uma pesquisa através de recorte de jornal, documentos oficiais, fotos. Depois de juntar bastante documentação, bastantes elementos, sentar e desenvolver uma história, mais ou menos como fez a Cecília Meirelles no livro Romanceiro da Inconfidência. Já falamos aqui do Rubem Fonseca e o seu grande Agosto, mas a Cecília também precisa ser lembrada. Obviamente, para escrever Romanceiro da Inconfidência, ela pesquisou muito sobre o fato histórico do século XVIII. E aí sentou e contou todos os acontecimentos em forma de poesia, em versos. Só que o Valêncio Xavier não faz isso. Ele pega as pesquisas, digamos assim, e coloca ali. E é desse jeito que a história vai ser contada. Então, repito, fotos, recortes e anúncios de jornal, que mais? Comunicações oficiais da prefeitura, depoimentos. Temos aí os depoimentos da Dona Lúcia, que, ao que tudo indica, viveu durante a gripe espanhola, viu tudo acontecer. O livro também tem poemas, anúncios publicitários diversos, lá da época da gripe. Resumindo, o autor pega os bastidores da sua pesquisa e lança. Por isso que nós podemos chamar de metaficção. E por isso também nós não temos um narrador apenas em primeira pessoa ou em terceira. Toda a narrativa é construída por diversas vozes, que nós chamamos de polifonia, vozes inclusive conflitantes, o que vem bem ao encontro do clima pandêmico. Se vocês lembrarem do Covid-19 recente, foi exatamente assim, muitas vozes em diversos momentos desencontradas. Mas vamos nos aprofundar no livro O Mês da Gripe. Vocês podem perceber pelo título que mês é com Z, gripe é com 2 P's. O autor prioriza a ortografia lá do Brasil da década de 10. Para ser mais específico, o ano é 1918, o pano de fundo é a Primeira Guerra Mundial e o foco será na capital paranaense, onde, nós já sabemos, o Valêncio Xavier viveu praticamente toda a sua vida. Eu acho genial essa conexão
que o escritor realiza entre a gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial. Afinal de contas, elas estão realmente muito atreladas e a gripe não teria sido o que foi se não fosse a guerra. Muitos pesquisadores acreditam que, apesar de ter o nome de gripe espanhola, ela não surgiu na Espanha e sim em um forte dos Estados Unidos. Um cozinheiro desse forte, dessa base militar, teria sido o primeiro a contrair o vírus. Então ele lá fazendo comida, espirrando em cima, acabou transmitindo para os seus companheiros, soldados, e esses soldados vão para a Europa para lutar e a coisa começa a se espalhar de um jeito descontrolado. Como o vírus chega a Curitiba, logo no comecinho do livro o autor nos conta, houve um casamento na cidade de Paranaguá, no litoral paranaense, e aí vieram pessoas do Rio de Janeiro infectadas. E o Paraná começou a ser atingido, então, pela gripe espanhola. Essa informação vem do diretor do Serviço Sanitário de Curitiba, que é o senhor doutor Trajano Reis, uma figura que realmente existiu. O Valêncio Xavier coloca aquilo que parece ser um relatório oficial. E estamos no ano de 1918. A propósito, o livro tem 3 capítulos. São os 3 últimos meses de 1918, então outubro, novembro, dezembro. E cada mês tem um subtítulo. Outubro, alguma coisa. Novembro, o mês da gripe, acaba dando nome ao livro. E dezembro, a última letra do alfabeto. No primeiro capítulo, como já diz o subtítulo, algo estranho está pairando sobre Curitiba. Já se sabe a respeito da gripe espanhola, já se sabe que ela provavelmente está presente em Curitiba, já há uma tensão entre as autoridades, os cidadãos. Aí no capítulo Outubro, chama a atenção um recorte do Jornal da Tarde com um artigo, ou que era para ser um artigo, intitulado A Influenza, mas ele está em branco. Do ladinho, um aviso. Artigo sobre a gripe espanhola censurado no Diário da Tarde. Podemos inferir que as autoridades, o poder público, está tentando evitar alarde em relação a esse vírus famoso, potente, mas também não dá para dizer que as autoridades estão virando as costas, estão negando a doença. Afinal de contas, o próprio Dr. Trajano aconselha as pessoas a evitarem sair de casa. E vão aparecendo diversas notícias acerca da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, no dia 30 de outubro, a informação é a seguinte: a Áustria está se rendendo e quer paz. Havia 2 grandes grupos, como se sabe, na Primeira Grande Guerra. O primeiro é a Tríplice Aliança, composto por Alemanha, Áustria, Hungria, Itália. E a Tríplice Entente, que tem Rússia, Grã-Bretanha, França. Para fechar aqui o nosso capítulo 1, outubro, queria ler umas 2 ou 3 recomendações que o Serviço de Profilaxia Rural do Paraná dá aos cidadãos. Por exemplo, evitar toda a fadiga ou excessos físicos. Tomar um laxante cada 4 dias, a fim de trazer o tubo digestivo sempre desembaraçado. Fugir das aglomerações, sobretudo à noite. Evitar o uso de bebidas alcoólicas, mas são muitas recomendações. E o mês de novembro, como nós já comentamos, é o mês da gripe. Aqui é quando então vão acontecer aquelas muitas infecções, falecimentos também. Chama a atenção o depoimento da Dona Lúcia, de 1976. Ela diz: ali naquela casa morreram 7. Era o pai chegar de um enterro, já tinha de levar o outro filho para o cemitério. Ele mesmo fazia os caixões. No fim, faltou madeira. Nós já sabemos que há informes publicitários
Há propagandas, aqui no livro as propagandas são voltadas basicamente para a pandemia, logo depois do depoimento da Dona Lúcia, no segundo capítulo. Moléstias do peito. Se a tosse vos persegue, usai o xarope de Grindélia, de Oliveira Júnior, o único que cura. Finalmente, para o mês de dezembro, vale ressaltar aqui uma tabela que aparece lá no final, é a última página do livro. Uma tabela que faz um balanço dos infectados, das mortes pela gripe espanhola. O foco aqui é Curitiba e arredores no ano de 1918. E vejam vocês, eram 73 mil habitantes. E o número de mortes foi de 384 pessoas. Esse é o número oficial, mas obviamente acaba sendo algo muito subjetivo, há muitas subnotificações, como aconteceu também com o Covid-19. Vale lembrar que Curitiba e a sua região metropolitana, se contar tudo, chega a quase 4 milhões de pessoas hoje em dia. Vejam o crescimento em pouco mais de 100 anos. Enfim, minha gente, O Mês da Gripe, um livro fantástico, que é da década de 1980, mas parece que é de hoje, porque essa mistura toda de linguagens vai muito ao encontro do que é a nossa vida contemporânea. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima!